Oi pessoal, obrigado pelo interesse nesse vídeo de manipulação de funções de transferência. Eu vou começar fazendo um breve resumo de funções de transferência, de onde elas surgem, é muito breve mesmo, é um tema muito mais complexo, com muito mais desdobramentos do que a gente vai cobrir aqui. O foco vai ser na manipulação, em operações que a gente pode fazer com essa função de transferência aqui. Basicamente a gente vai estar falando de funções de transferência, sistemas a tempo contínuo, sistemas lineares e invariantes no tempo, como esse aqui a tempo contínuo, em que você tem uma entrada x de t, passando por um sistema linear invariante no tempo, ela gera uma saída y de t. A tempo contínuo, frequentemente se estabelece uma relação entre a saída y de t e a entrada x de t, que é da forma dessa equação diferencial enorme aqui embaixo. Tá? Essa equação diferencial, ela relaciona a saída e suas derivadas com a entrada e suas derivadas. E essa relação é dada por essa igualdade aqui, em que de um lado eu tenho uma combinação linear da saída e suas derivadas, combinação linear no sentido de que eu pego a saída e suas derivadas, multiplico por coeficientes e somo todo mundo, multiplico por ganhos aqui. E do lado direito eu tenho a mesma coisa, uma combinação linear da entrada e suas derivadas. De novo, ganhos aqui, coeficientes, somando todo mundo. A tempo discreto a gente tem uma coisa muito parecida. Tá? Um sistema linear e invariante no tempo a tempo discreto, a relação entre a saída e a entrada é geralmente dada por uma equação como essa aqui, chamada de equação a diferenças. A tempo discreto eu não tenho derivada, porque eu tenho o valor do meu sinal em determinado instante de tempo, em amostras que são isoladas. Então, o que eu faço aqui para relacionar entrada e saída é estabelecer essa equação em que eu tenho, de um lado, o valor da saída em vários instantes de tempo, em várias amostras. Uma combinação linear deles. De novo, pego todo mundo, multiplico por um coeficiente e somo todo mundo. E isso é igual a uma combinação linear da entrada de várias amostras da entrada em instantes diferentes. De novo, todo mundo multiplicado por um coeficiente e somando todo mundo. Tá? Isso aqui me dá uma relação, então, entre entrada e saída. Nos dois casos, a gente tem uma relação, só troca de derivada por amostras atrasadas. Essas duas equações me permitem saber tudo o que eu preciso saber sobre o sistema, elas me permitem, se me der uma entrada e condições iniciais, eu consigo determinar a saída, ela me permite analisar e fazer projetos e uma série de coisas sobre o sistema. Mas elas envolvem derivadas e envolvem atrasos, nem sempre isso é fácil de trabalhar, e aí que entram as funções de transferência. E a ideia de obter a função de transferência, eu vou fazer isso para o caso discreto com um pouquinho mais de carinho, é transformar tudo isso, essas relações aqui relativamente complexas, em relações de polinômio, em que a gente pode usar álgebra, usar essas coisas assim mais simples, para tentar chegar às mesmas conclusões que a gente poderia chegar por essas equações um pouco mais complicadas. E as ferramentas para a gente conseguir fazer isso são as transformadas. No caso discreto, a gente tem a transformada Z, que tem uma propriedade muito importante, que para condições iniciais nulas, se eu pegar a transformada Z de um sinal atrasado, então eu pego a transformada Z do Y no instante n menos 1, então não estou olhando para a amostra atual, estou olhando para a amostra no instante passado, a transformada Z dessa operação, ela pega a transformada Z do Y e multiplica por esse termo aqui, Z a menos 1. E o que isso me dá? Isso me dá o seguinte, se eu aplicar isso nessa equação aqui, para aplicar a transformada Z, dos dois lados dessa equação, a transformada Z é linear. Então, eu vou obter aqui, olha, a transformada Z do Y, vindo do primeiro termo, aqui, mais A1 vezes a transformada Z desse termo, que, pelo resultado que a gente viu ali, dá Z a menos 1, Y de Z, mais A2, Z a menos 2, Y de Z, mais etc., mais AK, Z a menos K,
y de z, que é esse último termo aqui. Esse termo aqui veio o termo de segunda ordem que a gente não mostrou ali. Aplicando a transformada z do lado direito, eu obtenho a mesma coisa, só que agora com x e b. B0x de z vem daqui, mais B1z a menos 1 x de z vem desse termo aqui, mais etc, mais Bm z a menos n x de z. Opa. X de z. E daí que agora, observa o seguinte, isso aqui é uma relação algébrica normal, com essa função y de z, que eu não sei direito o que ela é, mas olha só, eu posso botar o y de z em evidência aqui. Eu tenho y de z vezes 1, alguma coisa vezes y de z, outra coisa. Eu posso, do lado esquerdo aqui, botar o y de z em evidência. Então, o y de z, ele vai multiplicar 1 mais a1z a menos 1 mais etc, mais ak z elevado a menos k. E do lado direito eu faço a mesma coisa, só que eu ponho o x de z em evidência. O x de z vai multiplicar o b0 mais b1z a menos 1 mais bmz a menos n. E aí olha só que interessante. Eu posso pegar e passar o x de z dividindo para o outro lado e passar esse termo aqui dividindo para o outro lado. E eu concluo, portanto, que o y de z dividido por x de z é igual a uma coisa que eu vou chamar de h de z, que é igual a b0 mais b1z a menos 1 mais etc, mais bmz a menos n, dividido por 1 mais a1z a menos 1 mais etc, mais ak z elevado a menos k. E o que eu consigo ao fazer isso? Observe o seguinte, o que sobrou aqui desse lado direito é uma razão entre dois polinômios, um polinômio aqui em z a menos 1, dividido por um outro polinômio em z a menos 1, e esses polinômios, eles só dependem desses coeficientes, que são coeficientes ligados à equação a diferenças aqui de cima, que é uma equação que caracteriza o sistema. O ponto é, isso aqui é uma razão de polinômios e ela só depende da característica do sistema. Ela não depende da entrada e nem da saída. O efeito da entrada está todo isolado aqui, essa grandeza aqui, que a gente chama de função de transferência, ela só depende do sistema. E, de fato, ela caracteriza o sistema, porque, olha só, se eu conheço a equação a diferenças aqui de cima, eu consigo determinar a função de transferência. B0, B0, B1, B1, Bm, Bm, 1, 1, A1, A1 e etc. e tal. Então, se eu conheço a equação de diferenças, eu conheço a função de transferência. E, da mesma forma, eu posso voltar. Tudo que eu fiz para vir daqui para cá, eu posso fazer para ir na direção contrária. Então, se você me der a equação, a função de transferência, eu consigo determinar qual é a equação a diferenças correspondente. O ponto, portanto, é a função de transferência é uma forma alternativa de caracterizar o sistema, com a vantagem de que agora ela virou uma razão entre polinômios. E manipular polinômios e fazer contas com polinômios é bem mais fácil do que fazer contas com atrasos e equações a diferenças. E aí entra em todo o estudo de função de transferência, de estabilidade de sistemas, e polos, e zeros, e a relação entre isso e a resposta em frequência. Tem uma série de coisas que a gente não vai cobrir aqui nesse vídeo, que são temas aí para várias e várias aulas. Uma única coisa que eu queria falar antes de seguir é que a gente pode fazer exatamente as mesmas operações para as equações diferenciais e para sistemas a tempo contínuo. Em sistemas a tempo contínuo, a gente usa agora a transformada de Laplace. E existe uma propriedade importante da transformada de Laplace que diz que quando as condições iniciais são nulas, a transformada de Laplace da derivada é S vezes a transformada de Laplace do sinal original.
Então, a transformada de Laplace, ela transforma uma derivada numa multiplicação por S. E se eu fizer exatamente as mesmas operações, tiro a transformada de Laplace aqui, vamos voltar para a equação diferencial, tiro a transformada de Laplace dos dois lados aqui, isso aqui vira S vezes Y de S, isso aqui vira S elevado a K vezes Y de S, Sx de S, ponho em evidência, faço as mesmas coisas, e eu concluo que a transformada de Laplace da saída dividido pela transformada de Laplace de entrada, que eu vou chamar de função de transferência h de S, ela é essa razão de polinômios aqui, que só depende do sistema, ela caracteriza o sistema. Bom, e como é que isso me ajuda do ponto de vista desse vídeo aqui? O que a gente quer fazer nesse vídeo? Uma das coisas úteis do conceito de função de transferência é que ele permite a gente fazer algumas manipulações que permitem a gente determinar a função de transferência de sistemas mais complexos que são construídos a partir de sistemas mais simples e interligados entre si. Então vamos dar um exemplo aqui que eu vou fazendo a tempo contínuo. E o exemplinho bonitinho que eu gosto é o exemplo de um carrinho que trabalha em um depósito e você tem várias prateleiras no seu depósito e você quer que ele ande para alguma prateleira, pegue alguma coisa na prateleira e volte até você. Então o meu carrinho é um robô, ele anda só em linha reta e ele é um sistema linear e invariante no tempo, no qual eu ponho uma corrente aqui na entrada, no meu robozinho, x de t, e essa corrente que eu ponho no motor do meu robozinho, do meu carrinho, ela vai produzir um deslocamento no meu robô. Então a posição dele, que eu estou medindo, eu estou assumindo que eu consigo medir a posição, eu sei onde o meu robô está, meu carrinho está. E essa posição, então, é um y de t, que eu meço. E a relação entre a corrente que eu ponho e o que acontece com a posição do meu robô é uma relação que é dada por alguma função de transferência h de s. Então esse é um sistema básico que eu tenho. Por que eu haveria de querer criar um sistema mais complexo a partir disso? Porque eu estou programando aqui o meu robô, eu quero que ele cumpra alguma tarefa, e eu posso querer que ele vá até a prateleira que está na posição que está a 5 metros de distância de mim. Eu estou aqui na posição 0, eu sou a referência, a origem, e eu quero que ele ande, então, 5 metros em alguma direção. Eu gostaria de fazer isso de uma forma muito automática. Eu gostaria de simplesmente poder botar um sinal aqui, que eu vou chamar de um sinal R de t de referência, e eu gostaria que esse sinal simplesmente assumisse o valor 5 metros, e eu gostaria então que, a partir disso, o robô, a posição do robô aqui, virasse 5 metros. E a questão toda é, como é que eu calculo a corrente que eu ponho aqui na entrada do meu carrinho para que a posição dele vire 5 metros. Eu, operador, eu só quero fazer o seguinte, eu vou fazer esse sinal de referência aqui, ser 5 metros, eu espero que o robozinho vá lá para 5 metros. Depois eu vou fazer para ele voltar para mim, eu ponho a referência ser 0 metros, eu quero que a saída dele, a posição dele, vire 0 metros. Como é que eu calculo isso? Bom, uma das formas de você calcular isso, e isso é o tema do curso de controle por realimentação, por que isso funciona, como isso funciona, qual o desempenho disso, isso é o tema desse curso. Eu vou só botar a forma mais simples de controle que existe aqui. Mas uma forma da gente tentar calcular essa corrente, então, para que a posição atinja o valor aqui do sinal de referência, é você fazer o seguinte, olha, eu posso pegar e comparar a posição medida de fato, o y de t, com a posição desejada, que é a referência r de t. Eu posso ver a diferença entre esses dois. E essa diferença eu vou chamar do sinal E de t, de erro. Esse é o erro entre o que eu tenho de fato de posição e o que eu gostaria de ter de posição. Tá? E aí a gente pode fazer, por uma série de razões que vocês vão ver no curso de controle, dizer o seguinte, quer saber, a minha corrente x de t, o que eu vou botar na entrada do meu carrinho, eu vou calcular ela simplesmente como sendo proporcional a esse erro. Por que isso funciona, sob que condições isso funciona, como isso funciona, não é tema desse vídeo. Tá? O tema desse vídeo agora é responder a seguinte pergunta. Ok, então eu estou aqui realimentando, isso aqui é um sistema de controle por realimentação, a minha entrada
x de t depende da minha saída y de t. Mas eu criei agora um sistema mais complexo. Agora eu não tenho só o meu carrinho aqui, agora eu tenho a realimentação, eu tenho o ganho. E a gente pode se perguntar o seguinte, qual é a nova função de transferência que isso aqui cria entre a referência e o y de t? Eu posso querer analisar isso para saber o seguinte, olha, o carrinho está na posição 0. A hora que eu mandei ele ir para a posição 5, a hora que o r de t virou 5 metros, o que vai acontecer com o y de t aqui? Como é que o carrinho vai chegar em 5 metros? Ele vai chegar em 5 metros? Ele vai passar e depois voltar? Ele vai muito devagar, muito rápido? A gente pode estar interessado em responder tudo isso. Então, para responder isso, a gente precisa saber qual é a função de transferência entre o r de t e o y de t. E como é que a gente usa a manipulação de função de transferência para concluir isso? A gente pode começar tirando a transformada de Laplace desse meu diagrama aqui de cima. Então, o meu sinal de referência numa transformada de Laplace, ele vai virar R de S. Se fosse discreto, eu tiraria a transformada Z. Uma propriedade importante da transformada de Laplace, bom, e aqui eu tenho o meu sistema, antes de falar da propriedade, desculpa. Eu tenho a transformada de Laplace da corrente, que entra no meu sistema, H de S, e produz a transformada de Laplace da minha posição. O sinal de erro, aqui, ele é calculado como a diferença entre a referência e a observação. Mas a transformada de Laplace é uma operação linear, essa é a propriedade importante que eu estava falando lá atrás. Então, se o erro de tempo, no tempo é o r de t menos y de t, no domínio de Laplace eu vou ter exatamente a mesma relação. Então, a transformada de Laplace do sinal de erro, ela é igual à transformada de Laplace do sinal de referência menos a transformada de Laplace da posição observada. Pela mesma propriedade de linearidade, se a corrente na entrada do meu sistema é k vezes o sinal de erro, a transformada de Laplace do x é k vezes a transformada de Laplace do erro. Então, aqui eu mantenho o meu k. E como isso facilita a minha vida? A principal facilidade que isso me traz, a gente consegue ver ela se a gente se lembrar o seguinte, eu defini lá atrás a função de transferência h de s como sendo a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada. Isso quer dizer que a transformada de Laplace da saída é igual à função de transferência vezes a transformada de Laplace da entrada. A graça é sempre o seguinte, a transformada de Laplace transforma atrasos e derivadas em produtos. Aqui está o produto. Produto dessa transformada de Laplace por essa transformada de Laplace. E agora a gente começa a fazer as manipulações que eu tinha falado lá para trás. Por exemplo, a gente pode reparar que o x, a transformada de Laplace da entrada, é k vezes a transformada de Laplace do erro. Eu também sei que o erro, eu vou passar esse k aqui, vou mudar de ordem para ficar mais bonitinho, k vezes h de s, e o erro eu sei que é r de s menos y de s. Tá? Bom, agora a gente precisa se lembrar do seguinte, qual é o objetivo? O objetivo é determinar a função de transferência entre a posição do carrinho e o sinal de referência. Então, eu preciso escrever essa razão entre y e r. Como é que eu posso pegar isso aqui e chegar numa razão entre y? Bom, uma ideia é joga tudo que depende de y para um lado, põe o y em evidência. Joga tudo que depende do r para o outro, põe o r em evidência e daí divide um pelo outro. Vamos fazer isso. Olha só, aparece y de s ali à esquerda. E aqui do lado direito vai aparecer k vezes h menos y. Jogo isso aqui para o lado direito, isso aqui vai aparecer como sendo mais k vezes h de s vezes y de s. Isso aqui é igual a k vezes h de s vezes r de s. E agora deu certo. Aquele plano nosso
eu tenho um monte de coisa que depende de y do lado esquerdo, um monte de coisa que depende de r do lado direito, ponho o y em evidência e o r em evidência, no caso, o r já está em evidência. Isso aqui me dá y de s, que multiplica 1 menos k vezes h de s, é igual a k vezes h de s vezes r de s. E aí, para obter a função de transferência, eu simplesmente passo o r dividindo, passo esse termo dividindo para o outro lado, e a gente conclui que y de s sobre r de s é igual a k vezes h de s sobre 1 mais k vezes h de s. E está aqui a relação entre os dois. Está aqui a função de transferência nova. Antes de fechar esse vídeo, eu queria só chamar a atenção para um detalhe, porque eu mencionei lá atrás que você tem as equações das diferenças, a equação diferencial, as diferenças, e a função de transferência se torna uma razão entre dois polinômios. Então, o h de s, por exemplo, é uma razão entre dois polinômios. E eu acho que não fica óbvio aqui que, quando isso é uma razão entre dois polinômios, então a nova função de transferência que eu criei aqui, que é igual a isso, também é uma razão entre dois polinômios. Então, para concluir esse vídeo, eu vou só mostrar que sim, isso aqui, depois de algumas manipulaçõezinhas, também é uma razão entre dois polinômios. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu vou começar escrevendo explicitamente o fato de que a função de transferência original, que liga então a corrente que eu ponho no motor do carrinho com a posição do carrinho, é uma razão entre dois polinômios. Eu vou chamar o polinômio no numerador de n de s, dividido por um polinômio no denominador que eu vou chamar de d de s. E aí eu junto essas duas equações que eu tenho ali. Eu concluo que o y de s sobre r de s igual a k vezes n de s sobre d de s sobre 1 mais k vezes n de s sobre d de s. E agora eu preciso manipular isso aqui para virar, para ver se isso aqui consegue virar uma razão entre dois polinômios. O que eu vou fazer? Olha só, o que está me atrapalhando é o d de s que aparece no denominador aqui, de cada termo. Então, eu vou multiplicar e dividir por d de s. A hora que eu olho aqui em cima, a coisa é relativamente simples, porque olha só, eu tenho vezes d de s sobre d de s, isso aqui dá simplesmente k vezes n de s. Aqui embaixo, eu tenho isso aqui, eu tenho que multiplicar por d de s aqui. E aqui também é relativamente simples, porque olha só, eu tenho 1 vezes d de s é o próprio d de s, mais k vezes n sobre d vezes d. Da mesma forma que ali em cima, o d corta com d, isso aqui vira k vezes n de s. N de s é um polinômio, k vezes n é um polinômio. D de s é um polinômio, k vezes n é um polinômio, a soma de um polinômio com outro polinômio também é um polinômio, e, portanto, a gente conclui que a função de transferência entre o sinal de referência, que é a posição que eu desejo para o carrinho, e o y, que é a posição efetiva onde o carrinho de fato está, é uma razão de polinômios. É isso, obrigado.